E aí, você está querendo organizar a pesquisa na sua liga acadêmica? Está querendo saber como tornar a liga acadêmica um grupo de produção científica e que realmente saiam dali resumos, saiam dali projetos de pesquisas e participação em eventos científicos? Então você encontrou o lugar correto. Esse vídeo é apenas sobre isso e vou falar o passinho por passinho que você precisa saber para organizar isso na sua liga acadêmica. Segue comigo aqui que eu vou mostrar o passinho. E aí, gente, seja todo mundo muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Ana Clara Aragão, sou estudante de medicina e eu sou a criadora desse canal Diário da Pesquisa, onde eu falo os passinhos iniciais que as pessoas precisam fazer para começar a pesquisar e publicar durante a faculdade e também fora da faculdade, tá? Nesse vídeo de hoje eu escolhi falar sobre ligas acadêmicas. Por quê? Porque geralmente, continuamente, né, as ligas acadêmicas elas me pedem para fazer palestras, para capacitação, e aí eu noto que às vezes tem uma certa dificuldade de entender como funciona a pesquisa dentro desse grupo estudantil. Então, realmente, falar sobre a liga acadêmica é algo bem recorrente, porque quase toda a faculdade tem liga acadêmica e é algo que está crescendo muito, porque a liga, ela é sim um meio de crescimento, né? Ela é um meio onde você tem um grupo de pessoas com orientador, vocês têm meios, tem campos de práticas, então realmente é um meio muito rico para se produzir tanto conhecimento quanto produzir pesquisa também. Mas para começar a entender e a gente começar a falar sobre pesquisa na liga acadêmica, é preciso também a gente entender a função de uma liga, né? O que é essa entidade estudantil? É justamente um grupo de estudantes que se unem com o propósito de estudar sobre aquele tema, de conhecer um pouquinho aquele tema. E a liga acadêmica, pelo menos as ligas acadêmicas de medicina e dos outros cursos da saúde, elas são criadas em um tripé universitário. Qual é o tripé universitário? Visando complementar a educação superior, ela tem a prioridade de atingir a pesquisa, a extensão e a teoria. A teoria são aquelas aulas que você faz mesmo, né? Tem as aulas do mês que tem na liga acadêmica. Já você tem a parte de extensão, que é a parte prática, que você vai levar o conteúdo da liga para a comunidade, e tem a parte de pesquisa. E geralmente a parte de extensão e de pesquisa, ela ficam aqui escondidinha. E a liga, ela fica muito fechada até aulas mensais, aí para o hospital, aí para a UBS. E quando a gente tá falando de levar conhecimento para a comunidade, e quando a gente tá falando sobre pesquisa, ir para congresso, produzir artigos, é algo que fica meio obscuro e as pessoas às vezes, vamos dizer que às vezes algumas pessoas não gostam de fazer, não vou obrigar ninguém a gostar de pesquisa, né? Mas as pessoas também têm uma barreira burocrática para começar. Então, justamente eu montei esse vídeo para mostrar a você que não é tão difícil, não é tão difícil você realmente começar a incentivar isso dentro da sua liga acadêmica. A liga acadêmica é um meio que você vai ter um grupo de pessoas ali, elas vão estar reunidas por propósito, estão ali reunidas para estudar um tema, então isso é um meio muito rico para você estimular elas a ler artigos científicos sobre o tema e montar um referencial teórico, um estudo sobre esse tema. Tem um orientador, então muitas pessoas elas têm realmente dificuldade em achar orientador, mas na liga você tem o quê? Você tem um professor orientador que vai te guiar ao longo desse caminho, então você realmente consegue produzir muito bem. E por fim, você tem um local de prática, ou pelo menos você tem mais abertura com a sua universidade. Então você consegue esse protagonismo estudantil dentro da sua universidade e você consegue ter acesso a laboratórios, no caso quem faz prática em UBS consegue ter acesso ao banco de prontuários da UBS, consegue ter acesso aos pacientes, aos profissionais, consegue ter acesso a hospitais, aos pacientes que estão nesses hospitais. Então vejam que é um meio muito rico para você trabalhar, e mesmo mesmo as ligas acadêmicas que não tem UBS, não tem campo de prática, elas podem fazer pesquisa com o quê? Com os próprios estudantes da universidade que estão participando ali. Então, a liga, ela serve para a universidade como um todo e ela também serve para a comunidade. É um meio de várias oportunidades. Então, se você está na liga acadêmica, aproveite essa oportunidade e torne ela a oportunidade de você ir crescendo e avançando cada vez mais para se formar realmente um bom profissional. E um bom profissional, ele vai além. Ele não fica só na faculdade. O profissional, ele sabe além da faculdade, ele sabe de extensão, de como levar aquele conhecimento para a comunidade, como atender a comunidade, e ele sabe também sobre pesquisa, de como achar as melhores evidências, de como é o estudo científico sobre aquele tema, o que é mais recente, o que não é. Então, o bom profissional, ele é multifacetado, vamos dizer assim, né? E a pesquisa está no meio dele, por isso que a pesquisa faz parte do tripé universitário. Mas aí, como é que a gente vai trabalhar a pesquisa dentro desse vídeo, né? Primeiro eu vou mostrar a vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre nivelamento, depois a gente vai falar um pouquinho sobre formação de grupos de pesquisa, a gente vai falar sobre o polêmico cargo de diretor de pesquisa e a gente vai finalizar falando das possibilidades que você tem dentro da sua pesquisa, tá bom? Primeiro ponto, bora falar sobre nivelamento. Primeiro passo para você começar a produzir ciência dentro da liga acadêmica é fazer o nivelamento dos ligantes. Por que, Clara? Porque os ligantes eles precisam ser capazes de identificar oportunidades de publicação. Oportunidades de dizer,
podemos fazer um artigo científico sobre esse tema. Ai, é interessante fazer um artigo científico sobre esse tema. Ou então, ai, esse caso clínico que a gente viu é interessante. Aquela experiência que a gente teve é interessante. Então, o nivelamento dos ligantes é essencial. Não tem como você começar a produzir pesquisa na sua liga sem pensar em capacitar os ligantes antes. Todo mundo precisa ser capacitado. E geralmente como é que acontece, né? Geralmente fica o diretor, o coitado do diretor, ele fica se capacitando, participando de cursos, isso, daquilo, e aí acaba que ele tem que passar todo o conhecimento para os ligantes e fica o conhecimento concentrado nele. Não vou dizer que o diretor ele tem que ser uma pessoa que realmente saiba mais um pouquinho de pesquisa, mas não é só ele, você não pode deixar tudo nas costas dele. De todas as pessoas que estão ao seu redor, elas vão produzir também. Vão produzir resumos, vão produzir artigos científicos, então eles precisam estar nivelados. Mas além de estar nivelados para identificar a oportunidade de publicação, ele também precisa estar nivelado sobre o conhecimento científico. Pelo menos o básico. O que é um resumo, o que é um artigo, o que é não como fazer. Vamos ficar na base, vamos aprender o simples primeiro. Então, quando vocês falam, eu quero fazer um nivelamento científico com os meus ligantes, como é que eu faço? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pensar em aprender conceitos básicos. Você vai aprender a mexer em base de dados. Então, é essencial que as pessoas saibam mexer em base de dados, a escolher artigos científicos. E como é que a gente aprende a escolher artigos científicos? A gente aprende a escolher artigos científicos montando uma pergunta de pesquisa. Então, você precisa saber como monta uma pergunta de pesquisa. A gente precisa entender sobre nível de evidência científica, e isso está sobre selecionar artigos científicos. Por que, cara, eu vou ter que aprender a selecionar artigos científicos que eu nem fiz? Porque você vai procurar literatura para estudar. Você vai procurar literatura para montar seu artigo científico. Então, você precisa entender sobre isso. Então, quando você entende essa base, o resto fica mais fácil. Então, quando todo mundo está nivelado sobre conceitos básicos sobre pesquisa, como mexer em base de dados, como montar uma estratégia de busca, formular uma pergunta de pesquisa e selecionar artigos científicos, essa galera ela já está pronta para produzir. Ele já pode dar aquele pontapé. E aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é aprender a fazer um projeto de relato de caso. O próximo passo é aprender a fazer um relato de experiência. O próximo passo é querer formar um projeto de pesquisa, porque quando você aprende o básico, as outras coisas vão chegando. E aí, o que às vezes eu fico assim, acho até engraçado, tem as pessoas me chamam para dar palestra nas ligas, e aí eu falo, tá, tudo bem, mas qual é que é a necessidade do grupo? E aí eles fazem, a gente precisa de uma aula sobre estratégia de busca, revisão literária, relato de caso, sobre como escrever artigos científicos, tudo, né? Sendo que eu sempre foco, quando o pessoal fala tudo, eu sempre foco em trazer o que é o básico. Eu sempre foco em trazer isso que eu falei pra vocês aqui, porque não tem como eu dar uma aula sobre revisão de literatura sem saber o básico. Eu ia passar um mês, um ano falando só sobre isso e não ia acabar, né? Então, assim, o interessante é ter todo mundo nivelado sobre o básico, para quando você dá uma tarefa para alguém, aquela pessoa já saber como fazer, como buscar. Porque como escrever a introdução, a gente consegue achar em livros, como escrever projetos de pesquisa, a gente consegue achar em livros, mas o nivelamento é um pouquinho mais difícil, tá bom? Então, de antemão, fundou uma liga acadêmica agora. Qual é o primeiro passo? Vamos nivelar os meus estudantes. Chama um professor, faz a proposição para ele. Chama outra pessoa que entende sobre pesquisa e consegue trabalhar esse tema com você. Chama um pesquisador, porque vão ser pessoas que têm um direcionamento e têm esse olhar e vão conseguir guiar vocês ao longo desse tempo. O segundo tópico que eu iria falar com vocês é sobre formação de grupos de pesquisa. Então, para formar e começar a produzir artigos científicos, a gente tem que começar a pensar em dividir a liga acadêmica. Não tem como, a não ser que a liga acadêmica seja muito pequena, tipo 6 pessoas, começarem todo mundo, 11 pessoas, 14 pessoas, produzirem de apenas um trabalho científico. Então, você tem que começar a pensar em subdivisão de sua liga acadêmica. E formação de grupo de pesquisa é algo bem polêmico pra gente falar. Por quê? Porque, geralmente, para formar grupos de pesquisa, você precisa achar pessoas proativas e que queiram produzir artigos científicos. Não basta só você chegar pra pessoa e dizer, vamos fazer. Ela tem que querer, porque se ela não quiser, ela não vai fazer um bom trabalho. Então, junta um grupo de pessoas que estão interessadas em produzir. Nem toda liga ela tem essa proposta de produção científica e tal, vamos produzir, participar. Não, calma, existem pessoas que não estão interessadas e você não pode obrigar elas a participarem, né? A gente tem que ter essa compreensão dentro da gente. Então você vai focar em formar grupos dentro da sua liga acadêmica. Forma grupos entre 4, 2 pessoas, forma duplas, 4 pessoas, não foge muito de 4 pessoas. Por quê? Porque tanto em congresso quanto em artigos científicos existem alguns eventos que têm limites de autores. E aí se você colocar todo mundo da liga, quando todo mundo participar, que chegar na hora H, vai ter que sortear. E aí, às vezes, quem fez o mais trabalho não consegue entrar por causa de um sorteio. Que droga, né? Então, assim, não vamos trabalhar dessa forma. Vamos fazer o quê? Separa a sua liga acadêmica em grupos de 2
a 4 pessoas e pessoas que querem enviar aquele trabalho para o congresso e querem participar. Separe em equipes, assim o diretor de pesquisa também consegue manejar melhor aquelas pessoas e consegue administrar como é que está indo a produção de cada um, tá bom? Então fica atento, porque além das pessoas que estão dentro do grupo, você ainda vai adicionar como autor o seu orientador, e às vezes vai entrar como autor um estatístico ou algum outro tradutor, alguma pessoa que contribuiu com aquele trabalho. Então fica atento a isso, porque pode dar problema para vocês no futuro. A terceira pessoa que a gente tem que falar é sobre o diretor de pesquisa. E quando a gente está falando de diretor de pesquisa, muitas pessoas às vezes ficam assim imaginando que é um pesquisador, que é uma pessoa que tem que saber muito sobre pesquisa, mas não. O diretor de pesquisa, ele é uma pessoa que tem que ser interessado em pesquisa e ele tem que ser interessado em aprender. Pronto. Não, claro, precisa saber muito sobre pesquisa? Não precisa, você precisa ser interessado. E é mais importante você ser interessado do que você já saber. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, já sabe, ela tem preguiça de administrar aquele cargo. Ela não quer botar as pessoas para produzirem, ela não quer administrar tudo aquilo. Então é mais interessante você ter uma pessoa que está disposta a aprender, que quer conhecer mais esse campo e quer realmente demonstrar serviço, do que uma pessoa que não quer. Então esse é o primeiro ponto. Se ninguém tivesse me dado a oportunidade de começar e ter interesse em aprender, eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo para vocês, né? Então escolhe uma pessoa que ela está interessada, e ela está interessada em buscar professores, ela está interessada em assistir cursos, ela está interessada em ajudar os ligantes a realmente produzirem. Então não procura uma pessoa que já sabe sobre pesquisa, não. Procura uma pessoa que quer sempre aprender e quer sempre melhorar e trazer. A função do diretor de pesquisa não é produzir artigos científicos para a liga acadêmica, não. A função dele é administrativa. Então ele é responsável por o quê? Ele é responsável por realizar capacitações para os ligantes, se ele se sentir confortável, óbvio. Se ele não se tivesse esse conforto, ele convida outra pessoa para dar capacitação para os ligantes. Ele é responsável por coordenar os grupos e determinar os prazos que cada um tem para fazer as entregas e administrar os eventos que ele vai fazer parte. Então a liga acadêmica, por exemplo, de urgência e emergência, então ele vai mapear os congressos que tem, as revistas que tem, e vai jogar um calendário lá no grupo da liga acadêmica mostrando quais são os eventos que cada pessoa, né, quer participar, ou cada equipe vai ser formada para participar daquele evento. Então a função dele é administrativa, de tentar prover ao máximo a pesquisa dentro da liga acadêmica. Então vai ser ele que vai estar coordenando o projeto de pesquisas, artigos. Lembra que é coordenando, ele pode sim fazer parte como autor, mas vai ser mais leve para ele se ele ficar apenas como coordenador. Por quê, cara? Já pensou se todo diretor de pesquisa, às vezes a liga acadêmica, sei lá, tem em torno de, vamos colocar 30 ligantes, né? 30 ligantes com grupos de 4, já dá um número acima de 6 grupos, né? Então vai ficar aí muito cheio para ele participar de tudo isso, dele dar conta. Então é muito mais fácil ele fazer a parte administrativa, ficar apenas dentro de um grupo e nos outros ele só aconselhar, tá? Então vamos ficar com essa ideia do diretor de pesquisa como uma ideia mais de administração, de contribuição. Mas aí como é que a pesquisa ela pode ser efetivamente feita dentro da liga acadêmica? E esse é o nosso quarto ponto aqui que eu trouxe para falar com vocês. A liga acadêmica ela é um meio, como eu já falei, para inúmeras oportunidades. Como inúmeras oportunidades, você tem inúmeras oportunidades de fazer pesquisa. E aí, como é que eu geralmente recomendo que seja feito? Quais são as vertentes que são feitas para a pesquisa dentro da liga acadêmica? Você pode fazer no formato de artigo científico, de resumos para congressos e projetos de pesquisa. São essas 3 vertentes que você consegue fazer dentro da liga acadêmica. Se a liga acadêmica é algo mais básico, é o que está começando agora, então vocês podem fazer o quê? O diretor de pesquisa faz o mapeamento dos eventos e aí separa em equipes. Equipes para quê? Para a gente começar a produzir resumos científicos. Então a liga acadêmica ela pode inicialmente começar produzindo resumos científicos para eventos. Esse é tipo o step 1, né? O primeiro step da liga acadêmica como uma entidade de pesquisa. Por quê? Porque ali o congresso é algo mais básico, o resumo é algo mais básico, e aí você consegue trabalhar isso melhor com os outros ligantes, separar os grupos, fazer tudo direitinho, tá? Então, realmente, o resumo científico, por ser um trabalho mais fácil e mais prático, você consegue elaborar isso muito bem. E aí, tua liga acadêmica, se não for uma liga acadêmica que tem essa pegada de pesquisa, tudo bem, você pode parar por aqui. Mas, cara, eu quero ir mais além, eu quero crescer mais minha liga em pesquisa. Como é que eu faço? Então, o próximo passo é vocês produzirem artigos científicos. Então, fez resumo, vocês conseguiram essa conquista. Qual é o próximo passo? Bora trabalhar em fazer artigos científicos. E esse artigo científico vocês podem fazer por temporada, ou seja, cada ligante ele fica responsável por uma produção de um artigo científico, ou seja, ele vai entrar na liga, ele tem um ano para estar dentro dela, né? E por ele estar em um ano dentro dela, ele pode, durante esse um ano, produzir um artigo científico. Não necessariamente o artigo científico ele vai levar um ano a ficar pronto, sinceramente, em um mês você consegue aprontar um artigo científico. Mas você pode estipular isso como meta para todo ligante que entrar.
Ou você pode estipular grupos paralelos. Como assim, claro, grupos paralelos, né? Você vai ter grupos que estão produzindo para resumos e você pode lançar equipes paralelas para a produção contínua de artigos científicos. Ou seja, você sempre tem um grupo produzindo alguma coisa. Então, atualmente a gente trabalha dessa forma na liga que eu participo, a gente fecha grupos para o semestre. Então, em cada semestre a gente fecha a produção de um artigo científico. A meta é, dentro desses 6 meses, estruturar uma pesquisa direitinha, ter paciência, construir ela sem muita pressa. E aí, no final do semestre, está o artigo publicado. É essa a nossa meta. Então, nós separamos grupos paralelos. Então, a gente tem um grupo que sim, vai para congressos, pessoas interessadas em produzir em congressos. Então, nós temos um grupo paralelo que está em produção contínua, estudando sobre o tema. No caso, a gente está baseando o estudo agora em educação médica. E aí a gente está continuamente trabalhando para produzir trabalhos sobre esse tema. E, cara, eu posso ir além de produzir artigos científicos? Existe um mundo além disso? Sim, existe. Então, o próximo step é você trabalhar com projetos de pesquisa. E aí, a gente, quando tá falando de projeto de pesquisa, a gente tá falando em algo a mais longo prazo, em algo que pode se tornar uma iniciação científica, em algo que pode se tornar algo mais da universidade ou algo de outro serviço. Então, quando a gente tá falando de projeto de pesquisa, é algo que é mais trabalhado e é algo que vai gerar muitos lucros ao longo do tempo, né? Porque uma vez que você tem um projeto de pesquisa bem fixo, que você tem já essa linhagem de pesquisa bem fixa na liga acadêmica, aquilo ali fica anual. E aí você pode colocar o seu projeto de pesquisa para 2 anos, para 3 anos, planejar ele dessa forma. E em um projeto de pesquisa, você consegue fazer várias coisas, produzir vários artigos, produzir vários resumos. Então, assim, é um pouquinho mais trabalhoso para começar, sim, não vou mentir que não é, mas é algo que vai gerar muitos lucros ao longo do tempo. Então vamos supor que você é uma liga de GO, de ginecologia e obstetrícia, e você está fazendo um puerpério na atenção básica, na atenção básica mesmo. E aí você quer fazer um projeto de pesquisa para capacitar as mamães a cuidar dos seus bebês. Então você pode trabalhar com você pode trabalhar com entrevistas, você pode trabalhar com questionários, você pode trabalhar com intervenções. Então você pode trabalhar ali com as mamães de uma forma que você consiga resultados da sua pesquisa dentro daquela área que você tá buscando. E disso aí, dessas entrevistas, tudo isso você consegue publicar bastante. E uma coisa legal é que você já pode deixar como se fosse um serviço. Você pode fechar uma parceria com a UBS e aquela UBS já ter, por exemplo, um termo de consentimento livre esclarecido para a gestante ela explicar que essa pesquisa acontece naquela UBS e orientar a gestante, e a gestante já pode assinar um termo de consentimento livre esclarecido para participar da pesquisa. Então, o fluxo dentro do sistema já passa pela sua pesquisa. Então, isso torna já um padrão e você consegue muitos resultados. Realmente é algo muito rico, que eu acho que vale a pena produzir sim, e ficar algo eterno na liga, né? Então, se você for atualmente um membro fundador e você quer deixar que sua liga ela fique um bom tempo e que ela tenha essa parte de pesquisa, realmente fazer um projeto de pesquisa que vai durar ali 1 ano, 2 anos, vale a pena. E você vai trabalhando em várias vertentes diferentes. Faz um projeto guarda-chuva que abarque várias pesquisas, né, vários objetivos dentro dele, e aí você vai executando ao longo desses anos dentro da sua pesquisa. Quem é membro fundador acaba, às vezes, passando a faculdade inteira dentro da liga acadêmica. Então, realmente, você consegue produzir muita coisa ao longo desse tempo e consegue contribuir demais para a ciência. Já pensou você aí com 3 anos de atuação da liga acadêmica, quantos resultados, quantas entrevistas com grávidas você não já deve ter feito, quantas pesquisas, quantos questionários já dá para fazer ao longo desse tempo, né? Agora basta planejar e fazer um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, às vezes, a gente confunde um pouquinho com artigo, né? Mas ele não é um artigo científico, ele é um documento. Ele é um documento que você vai fazer e vai apresentar para a Secretaria de Saúde, caso, isso óbvio vai depender se você vai fazer na sua universidade, mas se você for fazer em unidade básica de saúde em hospitais, você vai precisar apresentar para a Secretaria de Saúde. Uma vez que ela aprovar, aí você vai passar pelo comitê de ética. Uma vez que ele aprovou, aí você entra com o processo dentro da sua universidade e faz todo o trâmite para ser aprovado e reconhecido como uma atividade realmente ligada à sua universidade. Então vale a pena fazer. Esse documento ele serve tanto para aprovar, como ele serve também de planejamento e guia para outras coisas. Eu recomendo que quando você faça o seu projeto de pesquisa, você monte um referencial teórico muito bom. Por que, claro, montar um referencial teórico muito bom? Porque você consegue aproveitar algumas coisas do referencial teórico já nos seus artigos. Então já é uma grande economia de tempo. E quando você está estudando para montar o projeto de pesquisa, você lê muita coisa, lê muitas literaturas bases do tema mesmo. E aí você consegue arquivar essa literatura para quando for fazer artigo científico sobre o tema, você já está com aquele referencial teórico em mãos. Então realmente o projeto de pesquisa é um step up que você faz na sua liga acadêmica e fica aí eternizado por um bom tempo. Então realmente é algo que vale a pena investir. Então, gente, como é que eu posso desenvolver pesquisa na minha liga acadêmica? Primeiro de tudo, você precisa nivelar os seus ligantes. Você precisa ter um bom diretor de pesquisa que esteja interessado em desenvolver isso na liga. Você precisa começar.
Não adianta você assistir esse vídeo e você não começa nada. Você começa e vai vendo as dificuldades que vai tendo ao longo do tempo, e vai ultrapassando e vai trabalhando. Como é que pode começar? Começa focando em eventos, em participar de eventos daquela especialidade. Congressos, eventos, jornadas. Ter a presença da liga nesses eventos é muito importante, porque mostra representatividade, que você não só está isolado na sua universidade. Depois de participação em eventos, vamos trabalhar com algo mais profundo? Então vamos para artigo científico. Pode ser paralelo, pode ser por temporada, vai caber a vocês, já vamos se sintam mais confortáveis. E tudo bem, estamos fixos em artigos científicos, agora eu quero dar uma elevada na minha pesquisa, quero dar uma elevada na minha liga, vou fazer projeto de pesquisa, e esse projeto de pesquisa vai ficar aí eternizado na liga acadêmica, e vai ser uma atividade prática da própria liga. Então, essa forma que a liga acadêmica ela pode estar atuando e fazendo produções contínuas de ciência, produzindo realmente trabalhos científicos que vão somar não somente no currículo das pessoas que participam da liga, como na representatividade estudantil da liga acadêmica na universidade, porque você passa a ter moeda de troca, não é? A universidade passa a te ver como um local de produção de conhecimento e que realmente você está dando ali uma visão melhor para aquela universidade, que não está ali só brincando, mais uma vez isso é importante. E a contribuição profissional, de você se formar como profissional que entende aquela temática, que sabe os artigos científicos, que sabe se atualizar e também é autônomo. Então, quando eu falo de autonomia, é você saber identificar os artigos científicos realmente que têm alta evidência daquele tema, tá? Então é isso, gente. O vídeo foi sobre isso. Eu espero que tenha ajudado e que tenha dado orientação de como guiar o nivelamento, de como fazer pesquisa dentro da sua liga acadêmica, tá bom? Não se esqueça, de jeito maneira nenhuma, de se inscrever aqui no meu canal, dar o like, coloca o comentário se gostou, porque o feedback, gente, de vocês é muito importante pra mim, porque me ajuda com que eu produza conteúdos mais direcionados para as reais necessidades de vocês aqui, né? Não adianta ter um canal desse aqui se realmente não resolver as suas questões, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada de coração e tchauzinho. Até o próximo vídeo.